Olá, minha filha. Obrigada por separar um pouco do seu tempo para me ouvir. Meu nome é Nair Ferreira. Eu tenho 85 anos e estou falando daqui da minha casa, a mesma onde criei minhas 2 filhas e vivi a maior parte da minha vida. O que eu vou contar aconteceu 7 anos atrás. Eu tinha 78 anos naquela época. Cuidava da casa, pagava minhas contas, fazia minha comidinha caseira e saía sozinha quando precisava. Nunca fui mulher de ficar esperando os outros resolverem as coisas por mim. É claro que eu já esquecia uma coisinha ou outra. Entrava num quarto e esquecia o que tinha ido buscar, guardava os óculos e depois não lembrava onde tinha colocado. Coisa pequena. E te digo mais, isso acontece comigo até hoje. Mas eu sabia quem eu era, onde estava e o que queria para minha vida. Eu não estou falando isso para me fazer de coitada. Também não vou dizer que fui uma mãe perfeita, porque não fui. Errei com as minhas 2 filhas, principalmente com a mais nova. Tentei proteger Sônia de toda dificuldade e acabei ensinando que, quando a vida apertasse, bastava voltar para mim. Só que uma coisa é uma filha procurar abrigo. Outra coisa é ela entrar na casa da mãe já pensando em como tomar tudo que a mãe levou uma vida inteira para construir. Nesta manhã, eu estava tirando o pó de um armário quando reparei de novo nas marcas que existem na parede atrás dele. São riscos de lápis com os nomes e as idades das minhas filhas. Quem fazia aquilo era Geraldo, meu falecido marido, Celina, 8 anos, Sônia, 5, depois 9, 11, 13. Geraldo encostava as meninas na parede, colocava um livro sobre a cabeça delas e fazia um risco. Sônia sempre ficava na ponta dos pés para ganhar um pouquinho de altura. O pai mandava ela abaixar o calcanhar e ela ria como se tivesse aprontado a coisa mais esperta do mundo. Passei o dedo sobre o nome dela e senti um aperto. Aquela menina cresceu dentro desta casa. Eu carreguei ela na barriga, depois no colo, cuidei das febres, costurei os vestidos e corri para acudir toda vez que ela chorou. Foi essa mesma filha que voltou muitos anos depois dizendo que precisava de mim. E eu abri a porta. Tudo começou numa tarde quente. Eu estava na cozinha escolhendo feijão quando ouvi um carro parar diante do portão. Olhei pela janela e vi Sônia descendo. O motorista colocou 2 malas grandes na calçada. Ela entrou chorando, com o cabelo preso de qualquer jeito e uma blusa toda amarrotada. Fazia tempo que eu não via minha filha daquele modo. Antes mesmo de perguntar o que tinha acontecido, abracei aquela mulher como se ela ainda fosse a menina que vinha correndo depois de ralar o joelho. Sônia me disse que Roberto tinha pedido a separação. Falou que o casamento tinha acabado de uma hora para outra e que não conseguia continuar na casa onde os 2 viviam. Pediu para ficar comigo por algumas semanas, só até colocar a cabeça no lugar e encontrar outro canto. Fiquei sem entender nada. Na minha cabeça, Sônia e Roberto viviam bem. Eles tinham uma casa bonita, carro, roupas boas e nunca tinham pedido comida emprestada para ninguém. Quando apareciam nas reuniões de família, estavam sempre arrumados. Eu não sabia de briga grave, traição nem nada parecido. Sônia não explicou direito por que Roberto tinha se separado. Disse apenas que ele estava frio, cansado e que tinha perdido o amor por ela. Eu fiquei com raiva dele, claro. Pensei que minha filha tinha sido abandonada, ou até trocada por outra depois de tantos anos de casamento. Eu não perguntei mais. Falei que o quarto continuava sendo dela, embora já tivesse virado meu canto de costura. Tirei caixas de linha, juntei meus moldes e levei tudo para o meu quarto. Naquela noite fiz frango com quiabo, que era o prato de que ela mais gostava. Sônia comeu pouco e repetiu que não sabia o que seria da vida dela sem mim. Pois é, meu bem. Existem palavras que uma mãe espera a vida inteira para ouvir. Quando finalmente escuta, não para perguntar se são verdadeiras. No dia seguinte, quem chegou foi Luísa, a única filha de Sônia e Roberto. Minha neta tinha 18 anos naquela época e estava começando a faculdade de odontologia. Veio com a mochila num ombro e uma mala pequena na mão, ainda sem saber se passaria mais tempo com a mãe ou com o pai. Enquanto os 2 acertavam os detalhes da separação, ela ficava alguns dias na minha casa e outros com Roberto.
Luísa já estava começando a vida dela. Estudava, fazia trabalhos, tinha planos e namorava Rafael, um rapaz da mesma faculdade, educado e com a cabeça no lugar. Hoje ela tem 25 anos e já está formada dentista, mas naquele tempo estava apenas nos primeiros passos da faculdade e acabou envolvida num problema que nunca deveria ter caído nas costas dela. Luísa sempre foi muito especial para nós. Sônia teve ela quando estava chegando aos 40 anos. Antes disso, perdeu 4 bebês. Eu acompanhei cada perda. Na primeira gravidez, Sônia preparou um quarto antes de completar 3 meses. Comprou umas roupinhas pequenas, dobrou tudo e deixou em cima da cômoda. Quando perdeu o bebê, ficou semanas sem conseguir entrar naquele quarto. Depois vieram mais 3 perdas. Cada vez que Sônia engravidava, a família tentava não criar muita esperança, mas era impossível. Ela queria muito ser mãe. Roberto também queria ser pai. Na 4ª perda, Sônia falou que tinha desistido. Disse que não aguentava mais fazer exame, esperar resultado e depois voltar para casa com os braços vazios. Isso é uma barra pesada para a família. Imagina para a mãe que carrega a criança, uma situação que não tem nem palavras para medir tamanha dor. Geraldo e eu já não tínhamos muita sobra de dinheiro, mas ajudamos os dois a pagar um tratamento. Geraldo pegou parte de uma economia que guardava para arrumar o telhado. Eu aceitei mais costuras e trabalhei até tarde durante meses. Nunca cobrei aquele dinheiro, nem teria coragem. Quando Luísa nasceu, nós olhamos para ela como se fosse um presente que tinha chegado depois de uma espera comprida demais. Por isso Luísa passou tanto tempo nesta casa. Não porque Sônia trabalhava. Quando era solteira, ela chegou a ter alguns empregos, mas nunca parava muito tempo em nenhum. Depois que se casou com Roberto, não trabalhou mais. Começava um curso, largava. Dizia que ia procurar alguma coisa, mas sempre aparecia com uma desculpa. Durante o casamento, viveu do dinheiro de Roberto. Quando Luísa era pequena, Sônia deixava ela comigo para ir ao salão, fazer compras, encontrar amigas ou simplesmente descansar. Eu nunca reclamava, gostava de ter minha neta por perto. Nós fazíamos bolo de fubá, costurávamos roupas para as bonecas e sentávamos perto da jabuticabeira. Eu tinha uma lata azul cheia de botões e Luísa escondia bilhetinhos ali. Vó, eu te amo. Vó, não conta pra mamãe que eu quebrei a caneca. Guardei tudo. Mas isso foi quando ela era criança. Na época em que Sônia voltou para minha casa, Luísa já era uma moça. Ela não sentava mais no chão para brincar de boneca. Chegava da faculdade com a mochila pesada, falava das aulas e às vezes ficava na varanda conversando com Rafael pelo celular. Rafael tratava ela com respeito. Não era desses rapazes que apareciam na casa fazendo barulho e querendo mandar. Quando vinha buscar Luísa, cumprimentava todo mundo, perguntava se eu precisava de alguma coisa e esperava ela terminar o que estava fazendo. Sônia não gostava muito dele. Dizia que Rafael se metia demais nos assuntos de Luísa. Hoje eu entendo que ela não gostava porque ele prestava atenção. Nos primeiros dias depois que Sônia voltou, a casa mudou. Luísa chegava da faculdade e vinha conversar comigo. Sônia colocava música enquanto varria a sala. Havia barulho de panela, conversa durante o jantar e passos no corredor depois de escurecer. Desde que Geraldo morreu, eu tinha me acostumado com uma casa mais quieta. Com as duas ali, parecia que tudo tinha acordado. E minha casa nunca foi completamente vazia, não. Celina, minha filha mais velha, já tinha a vida dela formada. Na época, ela tinha 60 anos e 5 filhos adultos. Alguns já eram casados e tinham crianças pequenas. Eram meus bisnetos por parte de Celina. Eu ficava toda boba quando eles apareciam correndo pela sala, mexendo nas almofadas e querendo colher jabuticaba verde. Só que vinham pouco. Cada um tinha trabalho, casa, casamento e seus próprios problemas. Às vezes apareciam num domingo ou num feriado.
Em outras épocas, passavam meses sem conseguir juntar todo mundo. Eu não cobrava. Família grande é assim mesmo. Cada um vai criando a própria vida. Celina também não podia aparecer todos os dias. Além dos 5 filhos, tinha os netos pequenos e uma casa cheia de responsabilidade. Nós nos falávamos, ela vinha quando dava, mas não acompanhava cada detalhe da minha rotina. Talvez por isso Sônia tenha achado que seria tão fácil. No começo, ela dizia que queria compensar o tempo em que tinha me deixado sozinha. Ia comigo às consultas, organizava meus remédios e insistia para que eu descansasse. Quando o telefone tocava, ela corria para atender. Se eu dizia que ia ao mercado, falava que não precisava, porque ela compraria tudo. Parecia cuidado. Eu devia ter percebido antes, mas não percebi. Ou talvez tenha percebido e preferido dar um nome bonito. A gente faz isso quando a verdade é feia demais. Uns dias depois, chegaram várias caixas com coisas que Sônia tinha deixado na casa de Roberto. Ela tinha tanta bolsa que ocupou uma parte inteira do armário. Eram bolsas de todo tamanho e cor, para combinar com a coleção de sapatos. Também tinha perfume demais. Alguns frascos ainda estavam fechados dentro da caixa. Eu até brinquei que ela podia abrir uma loja. Sônia riu e disse que quase tudo tinha sido presente de Roberto. Eu acreditei. Na minha cabeça, aquilo só confirmava que ele tinha dado uma vida boa para ela antes de abandonar o casamento. Sônia começou a dizer que precisava cuidar de mim e que, por isso, não podia procurar trabalho naquele momento. Eu achei estranho, porque não tinha pedido cuidadora. Ainda lavava minhas roupas, fazia comida, limpava a casa e cuidava do meu dinheiro. Mas ela falava de um jeito que parecia sacrifício. Dizia para Celina que estava cansada. Comentava com os outros que cuidar de uma pessoa idosa dava muito trabalho. Quando algum dos filhos de Celina telefonava querendo visitar, Sônia falava que eu estava dormindo ou que não era um bom dia. As visitas, que já eram poucas, ficaram ainda mais raras. Certa vez, uma das minhas netas apareceu com 2 dos meus bisnetos pequenos. As crianças mal tinham entrado, e Sônia já começou a dizer que o barulho estava me deixando cansada. Eu falei que estava bem, mas ela insistiu tanto que a visita foi embora mais cedo. Depois, Sônia me perguntou se eu não tinha percebido como os meninos me deixaram agitada. Eu não estava agitada. Estava feliz. É diferente. Mas olha só como a coisa funciona. Quando alguém repete muitas vezes que você está cansada, confusa ou irritada, começa a chegar uma hora em que você mesma fica procurando esses sinais. Um dia, Sônia pediu meu cartão do banco. Disse que podia sacar minha aposentadoria e pagar as contas sem que eu enfrentasse fila. Entreguei o cartão e falei a senha. Ela me repreendeu por dizer os números em voz alta, como se eu fosse uma criança. Depois riu, beijou minha testa e falou que estava fazendo aquilo para o meu bem. Voltei para o quarto com uma sensação ruim. Só que logo me culpei. Minha filha estava tentando ajudar, e eu estava desconfiando dela. Pouco tempo depois, meu celular parou de aceitar a senha. Eu não sabia mexer direito naquele aparelho. Luísa tinha deixado o ícone do YouTube bem na tela da frente, e era quase só aquilo que eu sabia abrir. Eu assistia receita, oração, notícia e uns vídeos de música antiga. Também sabia atender quando o telefone tocava. Fora disso, tudo me confundia. Quando aparecia uma mensagem diferente, eu chamava alguém. Tentei colocar a senha 2 ou 3 vezes e não consegui. Sônia pegou o celular e abriu na primeira tentativa. Disse que tinha trocado a senha para me proteger de golpes. Falou que depois me ensinaria a nova. Não ensinou, e eu não insisti. Primeiro porque ainda confiava nela. Segundo porque tinha vergonha de admitir que não entendia quase nada de celular. Na minha cabeça, se eu pedisse várias vezes, ela podia achar que eu já estava esquecendo as coisas. Olha a ironia. Eu fiquei calada justamente porque não queria parecer confusa. E foi esse silêncio que ajudou Sônia a controlar o meu aparelho. A partir daquele dia, comecei a depender dela até para saber quem tinha mandado mensagem. Quando Celina ligava,
Sônia dizia que eu estava dormindo. Quando algum neto mandava fotografia dos bisnetos, ela escolhia quando mostrar. Até os vídeos do YouTube começaram a depender dela, porque eu não conseguia mais entrar no celular sozinha. Foi aí que alguma coisa começou a me incomodar de verdade. Na semana seguinte, fui pegar o talão da conta de água e não encontrei. Eu sempre guardava as contas na segunda gaveta do armário da sala, presas por um elástico. Procurei 2 vezes, depois 3. Sônia apareceu, perguntou o que eu tinha perdido e começou a abrir portas e mexer nos papéis. Encontrou o talão dentro de um armário da cozinha, atrás de uma pilha de panos de prato. Celina estava nos visitando naquela tarde. Sônia levantou o talão e disse que eu mesma tinha colocado ali na noite anterior. Eu respondi que não tinha feito aquilo. Ela respirou fundo, olhou para a irmã e falou com uma paciência que parecia ensaiada. Mãe, a senhora precisa aceitar que não está mais conseguindo cuidar dessas coisas sozinha. Foi uma frase só. Não teve grito nem discussão. Mesmo assim, senti meu rosto esquentar. Celina desviou os olhos. Peguei o talão e fui para o quarto. Fechei a porta sem bater, porque até para ficar magoada, eu já tinha medo de parecer uma velha descontrolada. Naquela noite, quase não dormi. Tentei lembrar de tudo que tinha feito depois do jantar. Lavei os pratos, guardei uma sobra de arroz, conferi o portão e depois a lembrança ficava meio embaralhada. Será que eu tinha levado o talão para a cozinha? Por qual motivo faria isso? E se eu tinha feito sem perceber? No dia seguinte, peguei um caderninho velho que eu usava muitos anos antes para anotar encomendas de costura. A capa estava gasta e ainda tinha medida de vestido escrita nas primeiras páginas. Comecei a anotar coisas simples. Conta de água paga. Comprimido da pressão tomado depois do café. Chave pendurada perto da porta. Documento guardado na segunda gaveta. Eu não fiz aquilo pensando em prova. Nem sabia direito o que podia ou não servir como prova. Fiz porque estava com medo de esquecer e queria conferir depois. Também não contei para ninguém. Eu tinha vergonha. Guardava o caderninho no meio de uns moldes de costura, dentro de uma caixa que ficava embaixo da minha cama. Sônia não mexia ali. Achava meus papéis antigos uma bagunça sem valor. Se eu tivesse colocado aquelas anotações na geladeira, como era costumeiro eu fazer, ela teria visto no mesmo dia. E conhecendo o plano que ela tinha, teria jogado tudo fora. Mas o caderno ficou escondido porque nem eu mesma entendia a importância dele. Antes de continuar, preciso explicar por que esta casa pesa tanto para mim. Não é uma casa rica. Tem piso antigo, de ardósia, se é que você conhece, a parede remendada e um telhado que reclama toda vez que chove forte. Mas Geraldo e eu levantamos este lugar quando não tínhamos quase nada. Quando nos casamos, moramos durante um tempo em 2 cômodos alugados. A água entrava por baixo da porta quando chovia, inchando todos os pés dos móveis. Geraldo trabalhava numa oficina e voltava com as mãos pretas de graxa. Eu fazia consertos de roupa e costurava para fora. Guardávamos dinheiro dentro de uma lata de farinha porque, se ficasse na carteira, sempre aparecia uma necessidade. Compramos o terreno 12 por 30 quando Celina ainda era pequena. Era um pedaço de chão com mato alto e uma mangueira torta no fundo. Não tínhamos dinheiro para contratar gente para fazer tudo. Geraldo trabalhava durante a semana e passava os domingos carregando tijolo. Eu levava quentinha fresca, café, segurava a trena e reclamava que ele nunca descansava. À noite, ele deitava no chão do quarto para esticar as costas e dizia que o corpo doía, mas a casa estava subindo. Primeiro fizemos a cozinha e um quarto. Dormimos ali antes de colocar todas as janelas. Eu lembro do vento entrando por uma abertura coberta com saco de estopa. Quando Sônia nasceu, a casa já tinha 2 quartos, uma sala pequena e o começo da varanda. Geraldo plantou uma jabuticabeira no quintal para comemorar o nascimento dela. Falou que as 2 cresceriam juntas. Durante muitos anos,
Sônia dizia que aquela era a árvore dela. Quando começou a dar fruto, ela sentava embaixo com a boca toda roxa e jurava que não tinha comido nada antes do almoço. Foi nesta casa que minhas filhas tiveram febre, aprenderam a ler, brigaram por brinquedo e saíram arrumadas para o primeiro dia de trabalho. Foi aqui que vi meus netos crescerem e meus bisnetos pequenos correrem pela sala nas poucas vezes em que vinham. Também foi aqui que cuidei do Geraldo nos últimos meses de vida. Meu marido fumou durante muitos anos, desde muito moço. Naquele tempo, cigarro era uma coisa muito comum. O homem fumava dentro de casa, no trabalho, depois do almoço, junto com o café. Ninguém fazia o escândalo que faz hoje, não. Eu reclamava por causa do cheiro preso nas cortinas, mas Geraldo dizia que parava quando quisesse. Ele tentou algumas vezes. Ficava 2 ou 3 meses sem fumar, começava a ficar nervoso e logo aparecia com outro maço no bolso. Eu brigava, escondia o cinzeiro e abria as janelas. Depois cansava de discutir. A gente pensa que ainda vai ter muito tempo para resolver certas coisas. Quando percebe, o tempo já resolveu do pior jeito. Tudo começou com uma tosse que não passava. Primeiro ele disse que era mudança de tempo. Depois falou que tinha respirado muita poeira na oficina. Geraldo sempre encontrava uma explicação porque tinha medo de médico. Tomava xarope, chupava aquelas pastilhas fortes e continuava trabalhando. Só que a tosse foi ficando diferente. Vinha do fundo do peito e deixava ele sem ar. À noite, eu acordava com Geraldo sentado na beirada da cama, esperando a respiração voltar ao normal. Perguntava se queria ir ao médico, e ele respondia que de manhã estaria melhor. Não estava. Ele começou a emagrecer. As calças ficaram folgadas, o rosto afinou e até a voz mudou. Um homem que sempre comeu bem passou a empurrar a comida no prato. Dizia que não tinha fome, que a carne estava pesada, que o tempero estava forte. Eu sabia que não era minha comida. Tinha alguma coisa errada com ele. Uma manhã, Geraldo teve uma crise de tosse e apareceu sangue no lenço. Aí não teve conversa. Celina e o José, marido dela, vieram nos buscar e levaram Geraldo ao médico. Fizeram exame, pediram outros, mandaram voltar. Foi uma espera que parecia não acabar. Cada vez que o telefone tocava, meu coração disparava. Quando recebemos o diagnóstico, o câncer já estava avançado no pulmão. Eu lembro do médico falando, mas parecia que a voz dele vinha de muito longe. Geraldo ficou olhando para as próprias mãos. Não fez pergunta nenhuma. Na saída, sentou num banco do corredor e demorou para levantar. Dentro do carro, ele falou que devia ter parado de fumar. Foi a primeira vez que escutei meu marido admitir que estava com medo. Ainda tentaram tratamento. Geraldo fez algumas sessões de quimioterapia, mas o corpo dele ficou muito fraco. Voltava para casa enjoado, sem força e com um gosto ruim na boca. Eu fazia sopa, mingau, suco, qualquer coisa que ele aceitasse. Às vezes passava a manhã preparando e ele conseguia tomar só 2 colheradas. Mesmo assim, eu não reclamava. Quando a gente vê uma pessoa que ama diminuindo daquele jeito, qualquer 2 colheradas parecem uma vitória. Sônia visitava o pai, mas não aguentava ficar muito tempo. Dizia que não suportava ver Geraldo doente e começava a chorar. Muitas vezes eu terminava consolando ela, quando era eu quem tinha passado a noite inteira acordada. Celina ajudava como podia, mas também tinha um monte de responsabilidade. Então a maior parte dos cuidados ficou comigo. Eu dava remédio, ajudava no banho, trocava a roupa da cama e acompanhava Geraldo até o banheiro quando as pernas dele começaram a falhar. Nos últimos meses, ele já não conseguia dormir deitado por muito tempo. Faltava ar. Foi por isso que aquela cadeira ficou perto da janela. Durante o dia, eu colocava uma almofada nas costas dele e abria um pouco a janela para entrar vento. Geraldo dizia que ali respirava melhor. Tinha dia em que ele passava horas sentado, olhando o quintal e a jabuticabeira. Não falava quase nada. Eu levava café, mas ele já não conseguia tomar como antes.
Molhava os lábios, segurava a xícara entre as mãos e ficava sentindo o cheiro. Às vezes eu sentava ao lado e começava a falar de coisa boba. Contava quem tinha passado na rua, reclamava do preço do mercado e fazia fofoca da vizinhança. Fazia isso porque não sabia conversar sobre a morte. Acho que ele também não sabia. Nas últimas semanas, Geraldo sofreu demais, coitado. Faltava ar até para atravessar a sala. Eu ia devagar ao lado dele, segurando firme no braço, e sentia como aquele homem tinha emagrecido. À noite, eu não dormia de verdade. Ficava prestando atenção na respiração dele. Quando o quarto permanecia silencioso por alguns segundos, eu levantava assustada e encostava a mão no peito dele para conferir. Mesmo muito fraco, Geraldo ainda conseguia ir ao banheiro apoiado em mim. Aquilo era importante para ele, porque meu marido tinha pavor de ficar completamente dependente. Graças a Deus, nunca precisou usar fralda. E se precisasse, eu cuidaria dele do mesmo jeito, sem nojo e sem reclamação. Era meu marido, na pobreza e na riqueza, na saúde e na doença. Depois de tantos anos juntos, aquilo não diminuiria ele aos meus olhos. Mas eu conhecia o orgulho daquele homem. A doença tirou a força, o apetite e até o ar dele, mas pelo menos poupou ele dessa última vergonha. Numa madrugada, Geraldo piorou. A respiração ficou curta e ele não conseguia terminar uma frase. Chamamos ajuda e levaram ele para o hospital. Fui junto. Meu marido ficou internado alguns dias e não voltou para casa. Quando cheguei sem ele, a primeira coisa que vi foi a cadeira perto da janela. A almofada ainda estava afundada do jeito que ele tinha deixado. Tinha uma xícara sobre a mesinha e os óculos dele estavam dobrados ao lado. Eu não mexi em nada naquela noite. Durante muito tempo, ninguém podia sentar naquela cadeira. Não era uma regra que eu dizia em voz alta. Quando alguém se aproximava, eu já arrumava outro lugar. Parecia que, se uma pessoa sentasse ali, eu estaria admitindo que Geraldo nunca mais voltaria. Vou te falar mais das meninas. Celina e Sônia sempre foram muito diferentes. Celina nasceu com um jeito prático. Começou a trabalhar cedo, mas, depois que casou, os filhos vieram um atrás do outro. Foram 5. Chegou uma hora em que não dava mais para trabalhar fora e cuidar de tanta criança. Então ela ficou em casa e dedicou a vida aos filhos e ao marido. E o marido dela, por sinal, é um homem bom, companheiro de verdade. Ama minha filha. Isso dá para ver no jeito que olha para ela e no cuidado que sempre teve com a família. Eles passaram aperto, claro. Criar 5 filhos nunca foi fácil. Mesmo assim, Celina raramente corria para mim pedindo que eu resolvesse. Ela apertava daqui, economizava dali e sempre dava um jeito de seguir em frente. Sônia era diferente. Adoecia muito quando pequena, chorava fácil e se agarrava em mim sempre que alguma coisa dava errado. Talvez tenha começado aí. Se ela esquecia um trabalho da escola, eu inventava uma desculpa. Se gastava o dinheiro do material, eu dava mais. Quando se casou e dizia que estava apertada, eu ajudava escondido de Geraldo. Ele sabia. Geraldo era calado, mas enxergava longe. Uma noite, depois que paguei uma dívida de Sônia sem contar para ninguém, ele sentou na beirada da cama e disse que eu estava protegendo nossa filha das consequências, não do sofrimento. Na hora fiquei brava. Falei que mãe não abandona filha em dificuldade. Geraldo respondeu que cobrar responsabilidade não era abandonar. Essa frase voltou muitas vezes depois que ele morreu. Só que conselho é uma coisa danada. Quando chega cedo, parece implicância. Quando chega tarde, parece sentença. Depois do episódio do talão, Sônia ficou ainda mais presente na minha rotina. Marcou uma consulta sem perguntar e explicou ao médico que eu estava esquecendo compromissos. Eu disse que não era bem assim, mas ela respondia por mim. O médico fazia uma pergunta e Sônia falava antes que eu abrisse a boca. Na saída, reclamei. Ela segurou meu braço com força e falou baixo que eu precisava parar de dificultar a ajuda.
Soltei meu braço e disse que ainda sabia falar. Sônia pediu desculpas na mesma hora, mas passou o resto do caminho em silêncio, como se a ofendida fosse ela. Ah, faça-me o favor, né? Certa manhã, escutei Sônia conversando com Marta no portão. Marta era minha amigona de muitos anos. Minha filha dizia que eu estava repetindo perguntas e deixando o fogão aceso. O fogão nunca tinha ficado aceso. Eu me aproximei, mas as duas encerraram o assunto. Marta entrou com uma expressão desconfiada e ficou me olhando enquanto tomávamos café. Perguntei de uma vez se ela achava que eu estava perdendo a cabeça. Marta quase derrubou a xícara. Disse que não, mas contou que Sônia tinha pedido para ela não aparecer sem avisar, porque as visitas me deixavam agitada. Eu nunca tinha dito aquilo. Pelo contrário, os momentos com Marta eram quase os únicos em que eu ainda me sentia dona da minha rotina. Foi naquele dia que procurei meus documentos. Fui até o armário da sala, abri a segunda gaveta e encontrei apenas contas antigas. Minha identidade, os papéis da casa e o cartão do banco não estavam lá. Perguntei para Sônia onde estava tudo. Ela disse que tinha guardado em segurança. Perguntei onde. Sônia respondeu que não adiantava mostrar porque eu poderia mexer e perder de novo. Foi a primeira vez que gritei. Disse que os documentos eram meus e que ela não tinha o direito de esconder nada. Sônia abriu uma gaveta do quarto e entregou minha identidade. Os papéis da casa, segundo ela, estavam com uma pessoa que verificaria se estava tudo certo. Eu perguntei que pessoa era aquela. Ela desconversou. Sorriu, tocou meu ombro e falou que eu não precisava me preocupar com assunto complicado. Aquilo não me desceu, claro. Quando Sônia saiu do quarto, peguei meu caderninho de costura e escrevi a data. Anotei que ela tinha tirado os documentos da gaveta e não queria dizer onde estavam. Fechei o caderno e escondi de novo. A partir dali, comecei a observar mais. Uma conta que Sônia disse estar vencida aparecia como paga no recibo. Uma consulta que eu teria esquecido nunca tinha sido anotada no calendário. Uma sacola que, segundo ela, eu deixei no mercado, apareceu dentro do armário do quarto onde ela dormia. Quando eu apontava alguma coisa, Sônia mudava de assunto ou dizia que minha mania de conferir tudo era prova de que eu não confiava nem em mim mesma. E a égua estava conseguindo isso, estava mexendo com o meu juízo. Teve uma manhã em que fiquei diante do espelho tentando lembrar se tinha tomado banho. Eu sabia que tinha. A toalha estava molhada, o sabonete fora do lugar e meu cabelo ainda tinha cheiro de shampoo. Mesmo assim, peguei o caderninho para conferir. Quando percebi o que estava fazendo, sentei na cama e chorei. Não chorei por ter esquecido. Chorei porque já precisava de um papel para acreditar em mim. Foi por essa época que Sônia começou a falar em vender a casa. Primeiro parecia apenas uma sugestão. Dizia que o imóvel era grande demais, que o quintal dava trabalho e que um apartamento seria mais seguro. Eu respondia que não queria apartamento. Ela ria e dizia que idosos costumavam resistir a mudanças. Numa tarde, Celina veio me visitar e Sônia mostrou anúncios de apartamentos no celular. Falou como se nós três já tivéssemos decidido alguma coisa. Eu disse que não venderia. Sônia não discutiu, apenas olhou para a irmã e comentou que eu também tinha recusado a consulta até ela insistir. Celina ficou calada. Aquele silêncio me mostrou que minha opinião já estava sendo tratada como teimosia. Celina carregava um ressentimento antigo. Ela viu a vida inteira eu correr para resolver os problemas de Sônia. Enquanto Celina criava os filhos e dava conta da própria casa, Sônia vivia pedindo ajuda escondida do marido. Quando a irmã voltou dizendo que tinha largado tudo para cuidar de mim, Celina acreditou. Talvez também tenha sentido um pouco de alívio. A família dela era grande. Os filhos já eram adultos, mas continuavam trazendo preocupação. E ainda tinha os netos pequenos que volta e meia ficavam com ela. Eu não culpo Celina por não perceber logo.
O erro dela foi acreditar na versão mais fácil. O meu foi ficar calada por vergonha. Naquele momento, eu ainda não sabia, mas Luísa já estava prestando atenção no comportamento da mãe. Tudo o que aconteceu na faculdade naquele dia foi ela quem me contou depois, quando nós duas conseguimos conversar com calma. Luísa percebeu que Sônia respondia às perguntas no meu lugar e não me deixava terminar uma frase. Também estranhou quando eu disse que não sabia onde estavam meu cartão e alguns documentos. Até então, minha neta não tinha juntado uma coisa com a outra. Achava que a mãe estava apenas querendo mandar em tudo, como sempre fazia com o pai dela. Outra coisa que começou a incomodar minha neta foram as mensagens que Sônia recebia de um tal de Marcelo. Quando o nome dele aparecia na tela, Sônia pegava o celular depressa e saía de perto. Dizia que Marcelo era apenas um amigo que tinha conhecido depois da separação. Mas minha neta não acreditava muito nisso. Ela via a mãe sorrindo enquanto escrevia e escondendo a tela toda vez que alguém chegava perto. Numa tarde, durante o intervalo da faculdade, Luísa resolveu contar tudo para Rafael. Falou que a mãe tinha mudado a senha do meu celular, estava com meu cartão, não queria dizer onde tinha guardado meus documentos e vivia insistindo que eu precisava vender a casa. Foi nessa conversa que Rafael ficou preocupado. Ele perguntou se eu realmente tinha algum problema sério de memória. Luísa respondeu que não. Disse que eu esquecia uma palavra de vez em quando, entrava num cômodo e demorava para lembrar o que tinha ido buscar, mas continuava cuidando da casa, fazendo minha comida, pagando minhas contas e conversando normalmente. Rafael disse que aquilo não estava parecendo cuidado. Para ele, Sônia podia estar preparando algum tipo de golpe sem volta. Luísa se assustou quando ouviu aquilo. Até tentou defender a mãe. Disse que Sônia era complicada, gastava demais e gostava de mandar, mas que talvez ele estivesse pensando no pior. Rafael respondeu que uma pessoa não precisava passar a vida inteira fazendo coisa errada para cometer uma loucura quando estava apertada de dinheiro. Depois aconselhou Luísa a não enfrentar a mãe sem saber direito o que estava acontecendo. Falou para ela observar onde Sônia guardava meus documentos e salvar qualquer mensagem que falasse sobre meu dinheiro ou sobre a venda da casa. Luísa voltou da faculdade com aquela conversa na cabeça. E como ela mesma me contou depois, passou o caminho inteiro tentando acreditar que Rafael estava exagerando. Afinal de contas, desconfiar de uma pessoa estranha já seria difícil. Desconfiar da própria mãe era outra coisa. A situação se abriu de verdade alguns dias depois. Eu estava na cozinha descascando batatas quando Sônia colocou uma pasta sobre a mesa. Disse que precisava de algumas assinaturas para resolver assuntos bancários e atualizar documentos. Coloquei meus óculos e comecei a ler. As letras eram pequenas e havia palavras que eu não entendia. Sônia passou o dedo por uma linha e falou que eu só precisava assinar ali. Perguntei por que o papel falava em administração de bens. Ela puxou a cadeira, sentou ao meu lado e disse que era uma autorização comum. Colocou a caneta perto da minha mão. Luísa entrou na cozinha naquela hora. Olhou para a pasta, olhou para a mãe e perguntou que documento era aquele. Sônia respondeu que era assunto de adulto. Luísa não saiu. Perguntou por que eu precisava assinar uma autorização se ainda cuidava das minhas próprias coisas. Minha filha perdeu a calma. Chamou Luísa de intrometida e disse que Rafael estava colocando bobagem na cabeça dela. Foi aí que eu entendi que as duas já tinham discutido sobre aquilo antes. Fechei a pasta, empurrei a caneta e avisei que não assinaria nada. Sônia começou a chorar. Disse que estava cansada, que fazia tudo por mim e recebia desconfiança em troca. Eu quase pedi desculpas, mas Luísa ficou parada ao meu lado, olhando para a mãe com uma expressão que eu não conhecia. Parecia medo. Naquela noite, Sônia foi tomar banho e deixou o celular carregando na sala. A tela acendeu com uma mensagem de Marcelo. Luísa estava perto e viu uma parte da frase. Vou te falar a parte que importava. Ela assinou? Era uma pergunta. Minha neta sentiu o corpo gelar. Luísa conhecia a senha do celular da mãe porque Sônia vivia pedindo ajuda para instalar aplicativo,
fazer compra e recuperar fotografia. Até aquela noite, minha neta só tinha mexido no aparelho com a permissão dela. Por isso, Sônia nunca imaginou que a própria filha teria coragem de abrir uma conversa escondida. Luísa abriu a conversa e percebeu pelas datas que as mensagens antigas já tinham sido apagadas. Só restavam as mais recentes, justamente dos dias em que Sônia estava tentando conseguir minha assinatura. Talvez ela pretendesse apagar o restante depois. Isso eu não tenho como saber. Não estava tudo ali, mas estava o bastante. Marcelo falava da minha casa, dos documentos e da assinatura. Dizia que Sônia precisava me convencer antes que Celina entrasse no meio. Também falava que a casa acabaria ficando para as filhas e que não havia problema em adiantar a venda. Tinha fotografia dos meus documentos, tinha conversa sobre o meu cartão, tinha uma mensagem dizendo que Sônia precisava continuar contando para a família que eu estava esquecida. Também havia alguns áudios em que Marcelo falava dos documentos que ela precisava conseguir e do que deveria fazer até obter minha assinatura. Luísa não ficou olhando tudo ali, porque Sônia podia sair do banho a qualquer momento. Seguindo o conselho de Rafael, mandou as mensagens e os áudios para o próprio celular e tirou fotografias da tela. Mais tarde, mostrou tudo para Rafael. Ele ajudou ela a guardar as cópias em segurança e pediu que não apagasse nada. E isso tudo que estou te contando, eu só soube depois. Não vi nada disso. Luísa não veio para o meu quarto naquela noite. Isso seria loucura. Sônia estava dormindo do outro lado do corredor e poderia escutar. Ela esperou. Na manhã seguinte, Sônia disse que precisava sair para resolver uns assuntos. Arrumou o cabelo, passou perfume e foi encontrar Marcelo. Eu ainda não sabia que era com ele. Assim que o portão fechou, Luísa veio até mim. Estava pálida e segurava o celular com as duas mãos. Perguntou se podia conversar comigo sem que eu chamasse a mãe. Eu disse que sim. Foi nesse momento que ela me contou tudo. Luísa me contou que Rafael tinha desconfiado de um golpe. Depois falou que tinha encontrado conversas entre Sônia e Marcelo. Eu não sabia nem como aquelas mensagens tinham ido parar no celular de Luísa. Minha neta precisou me explicar. Depois abriu as poucas mensagens que ainda restavam, aumentou as letras e leu tudo para mim. Mostrou as fotografias dos meus documentos e explicou quem tinha mandado cada frase. Depois colocou os áudios para tocar. Eu reconheci a voz da minha filha. Sônia falava que eu estava dando trabalho, que Celina acreditaria se os esquecimentos parecessem piores e que o dinheiro da casa resolveria as dívidas, e que finalmente eles teriam um lugar para ficar juntos. Marcelo dizia para ela não desistir. Dizia que estava perdidamente apaixonado por ela. Falava que eu já estava velha e que, de qualquer maneira, a casa acabaria ficando para as filhas. Em um dos áudios, ele perguntou se eu aceitaria sair depois da venda. Sônia respondeu: "Depois mamãe se acostuma. Ela nem vai entender direito o que aconteceu." Eu pedi para ouvir de novo. Luísa hesitou, mas colocou. Ouvi uma segunda vez. Não foi a palavra vender que mais doeu, nem a parte do dinheiro. Foi ouvir minha filha falar de mim como se eu já não estivesse inteira. Como se eu fosse um corpo velho, ocupando uma casa que podia ser usada por alguém com mais pressa. Eu perguntei quem era Marcelo de verdade. Luísa abaixou os olhos e disse que a mãe estava namorando ele escondido. Era um homem mais novo que conheceu perto do fim do casamento. Sônia dizia que ele entendia ela como Roberto nunca tinha entendido. Marcelo percebeu que Sônia já pensava no valor da casa e alimentou aquela ideia até transformar tudo num plano. Eu não entendia de celular, mensagem salva nem prova. Fiquei olhando para a tela como se aquilo fosse uma janela aberta para uma vida da minha filha que eu nunca tinha visto. Luísa perguntou se eu lembrava das datas em que as coisas tinham sumido. Foi então que contei sobre o caderninho. Peguei a caixa de moldes embaixo da cama e tirei o caderno do meio dos papéis. Luísa nem sabia que eu estava anotando. Ela leu página por página. O dia em que o talão apareceu na cozinha estava anotado.
O dia em que Sônia tirou os documentos também. A conta que tinha vencido, a consulta que eu teria esquecido, a sacola que apareceu no quarto. Luísa mandou fotografias das páginas para Rafael. Foi ele quem ajudou a colocar tudo em ordem. Não porque fosse especialista, mas porque estava olhando de fora e a conversa não batia. Sônia não estava apenas aproveitando meus esquecimentos. Ela estava criando situações para fazer os outros acreditarem que eu tinha perdido a capacidade de decidir. Luísa chorou e pediu desculpas por não ter percebido antes. Eu segurei as mãos dela e disse que a culpa não era de uma moça de 18 anos. Ela tinha sido colocada entre a mãe e a avó. Não era justo que carregasse aquilo sozinha. Quando Sônia voltou, agimos como se nada tivesse acontecido. Eu fiz café, Luísa falou da faculdade e ninguém mencionou Marcelo. No dia seguinte, Sônia saiu novamente. Dessa vez, Marta veio até minha casa e ligou para Celina. Minha filha chegou perto do meio-dia. Contei o que Luísa tinha descoberto. No começo, minha filha mais velha franziu a testa e pediu cuidado. Disse que mensagens podiam ser mal interpretadas. Aquilo me feriu, mas eu já esperava. Então Luísa mostrou tudo. Abriu as conversas, mostrou as fotografias dos documentos e colocou os áudios para tocar. Depois apresentou o caderninho e a ordem das datas que Rafael tinha ajudado a montar. Celina ouviu sem interromper, com os olhos arregalados. Quando terminou, foi até a cozinha, pegou um copo de água e não conseguiu beber. Ela pediu desculpas chorando. Disse que acreditou em Sônia porque a irmã vivia falando que estava exausta de cuidar de mim. Também confessou que repetiu para alguns parentes que talvez eu precisasse de supervisão. Foi assim que percebi até onde aquela mentira tinha ido. Não era só Celina. Os 5 filhos dela já tinham escutado alguma versão sobre minha memória. As visitas tinham diminuído porque alguns realmente acreditavam que muita gente podia me deixar confusa. A Celina tinha até contado da minha situação para minha cunhada Terezinha. Eu fiquei ainda mais chateada. Chorei muito naquele dia. Eu não estava apenas perdendo o controle da casa. Estava perdendo minha imagem dentro da própria família. Celina ligou para Roberto, o ex-marido da Sônia. Ele não queria se envolver. Disse que tinha passado anos resolvendo o problema de Sônia e que ela era página virada para ele. Quando soube das mensagens e do plano da casa, resolveu contar a verdade. Disse que só fazia aquilo por respeito a mim e a Geraldo, que ele sempre estimou. Foi só naquela conversa que eu descobri por que o casamento tinha acabado. Roberto disse que Sônia sempre foi muito fútil com dinheiro. Gostava de parecer que tinha mais do que realmente tinha. Comprava bolsa, perfume, sapato, roupa e produto de beleza sem conversar com ele. A coleção de bolsas não era presente de marido apaixonado. Era dívida. Os perfumes importados não tinham sido comprados em datas especiais. Muitos estavam parcelados em cartões que Roberto nem sabia que ela ainda usava. Sônia tinha cartão adicional, fazia compras escondidas e mandava entregar quando Roberto estava trabalhando. Quando ele descobria, ela chorava, prometia parar e dizia que estava deprimida. Ele pagava. Pouco tempo depois, aparecia outra caixa. Roberto contou que precisou vender algumas coisas, usar dinheiro guardado e renegociar contas. Mesmo assim, Sônia continuou comprando. Ela chegou a pedir dinheiro emprestado sem contar para ele. Quase levou o marido à falência. Quando Roberto cortou os cartões e disse que não pagaria mais, Sônia passou a chamar ele de controlador. Foi nessa época que começou a conversar com Marcelo, que era vendedor de uma loja do shopping que ela frequentava. Isso foi o ponto final para Roberto. Segundo Roberto, a separação não aconteceu de uma hora para outra. Ele avisou muitas vezes que não aguentava mais. Sônia só não contou isso para a família porque queria aparecer como a esposa abandonada. Eu fiquei sem chão. Na minha cabeça, eles viviam bem, como já te disse. As roupas, as bolsas, os perfumes e a casa bonita me enganaram. Eu tinha confundido aparência com tranquilidade. Roberto também contou que Sônia perguntou quanto minha casa valia antes mesmo de sair da casa dele. Disse que se eu vendesse o imóvel, talvez pudesse ajudar ela a recomeçar. Na época, Roberto achou que era apenas mais uma ideia sem cabimento. Roberto ficou arrasado ao confirmar que aquela conversa do fim do casamento tinha virado um relacionamento com o tal rapaz,
e que Marcelo agora participava do plano contra mim. Roberto disse que ele era bem mais novo que ela. Marcelo não criou a falta de responsabilidade da minha filha, mas viu aquela fraqueza e aproveitou. Ele dizia que os dois poderiam morar juntos e começar uma vida nova quando Sônia conseguisse dinheiro. A casa da mãe velha virou, na cabeça deles, a saída mais fácil. Celina me acompanhou para recuperar o controle do cartão, trocar senhas e guardar cópias dos documentos. Luísa também conseguiu recuperar o acesso ao meu celular e colocou uma senha nova, bem simples, que eu conseguia lembrar. Só então o aparelho voltou para minha mão. Também procurei orientação para entender os papéis que quase assinei. Não vou entrar em detalhe porque esta não é uma conversa de advogado. Basta dizer que eu daria para Sônia poderes que nunca daria se soubesse exatamente o que estava escrito. Deixei registrado que não autorizava a venda da casa e que continuava responsável pelas minhas decisões. Fiz isso com a mão firme. Não porque alguém mandou, porque eu escolhi. Luísa foi passar alguns dias com o pai. Ela tinha medo da reação de Sônia quando descobrisse que as mensagens tinham sido copiadas por ela. Antes de ir, Luísa passou as mensagens, as fotografias e os áudios para o meu celular. Celina conferiu se estava tudo lá e me mostrou onde eu precisava apertar para colocar cada coisa para tocar. Eu não queria minha neta dentro da casa durante o confronto. Aquela conversa era entre mim e a filha que eu criei. Na tarde em que Sônia voltou, as 2 malas estavam na sala. Eu tinha dobrado as roupas e colocado tudo dentro. As caixas com bolsas, sapatos e perfumes estavam perto da porta. A pasta com os documentos ficava sobre a mesa. Celina esperava na casa de Marta do outro lado da rua. Eu pedi que não entrasse, a menos que escutasse confusão. Sônia abriu a porta, viu as malas e parou. Perguntou o que significava aquilo. Eu apontei para a cadeira, mas ela não sentou. Peguei meu celular, deixei sobre a mesa e coloquei um dos áudios para tocar. O rosto de Sônia mudou. Primeiro ficou pálido, depois vermelho. Ela perguntou quem tinha mexido no celular dela. Eu respondi que a pergunta certa era porque ela tinha feito aquilo comigo. Sônia negou. Falou que a conversa estava fora de contexto, que Marcelo só estava tentando ajudar e que ela jamais faria mal para a própria mãe. Mostrei as fotografias dos meus documentos. Ela começou a chorar. Disse que estava desesperada, que devia dinheiro e não tinha saída. Perguntei por que nunca contou a verdade. Sônia respondeu que eu não tinha dinheiro suficiente para resolver tudo. Foi aí que entendi. Ela não queria ajuda. Queria o que eu tinha construído. Sônia tentou me convencer de que vender a casa seria bom para nós duas. Eu poderia viver num apartamento pequeno e seguro. Ela usaria uma parte do dinheiro para pagar as dívidas e começar uma vida com Marcelo. Falou como se estivesse apresentando uma solução maravilhosa. Perguntei onde eu tinha pedido aquela solução. Ela disse que eu não compreendia a gravidade das coisas. Depois percebeu o que falou e tentou voltar atrás. Só que algumas palavras, quando saem, mostram exatamente onde estavam escondidas. Empurrei a pasta na direção dela e fiz a pergunta que estava presa na minha garganta. Você queria minha assinatura ou queria minha vida inteira? Sônia abaixou a cabeça. Por alguns segundos pensei que ela confessaria tudo e pediria perdão. Mas levantou os olhos e começou a acusar os outros. Disse que Celina sempre teve inveja dela. Falou até que a irmã era gorda e feia. Falou que Roberto queria destruir ela e que Rafael estava manipulando Luísa. Depois me acusou de acreditar em qualquer pessoa, menos na própria filha. Falou de tudo que tinha feito por mim. Das consultas, das compras, dos remédios e da comida. Cada gesto de cuidado virou cobrança. Escutei até o fim. Eu estava chorando. Quando ela parou, disse que cuidado que exige a casa da pessoa em troca não é cuidado. É roubo. Ela era uma bandida de marca maior.
Sônia gritou que aquela casa acabaria ficando para ela e para Celina de qualquer maneira. Eu respondi que um dia podia até ficar, mas enquanto eu estivesse viva, não era herança, era minha casa. Ela ficou andando pela sala, mexendo no cabelo e repetindo que eu estava jogando ela na rua. Aquilo quase me desmontou. Eu olhava para a mulher diante de mim e enxergava a menina da jabuticabeira, a menina que tinha febre e só dormia segurando meu dedo. A filha que perdeu 4 bebês e chorou no meu colo. Meu Deus do céu, como é difícil uma situação dessas. Por um instante, tive vontade de desfazer as malas e dizer que tentaríamos de novo. Então lembrei do caderninho escondido embaixo da cama. Lembrei de mim diante do espelho, precisando de uma anotação para acreditar que tinha tomado banho. Foi aquilo que me segurou. Eu disse para Sônia que passei a vida correndo para salvar ela das consequências, mas daquela vez, quem eu precisava salvar dela era eu. Sônia pegou a primeira mala e arrastou até a porta. Voltou para buscar a segunda. Antes de sair, disse que eu nunca mais veria o rosto dela. Abriu o portão com força e deixou a chave cair no chão da varanda. Chamei o nome dela. Sônia parou, mas não virou. Minha boca abriu, só que não saiu pedido nenhum. Eu queria dizer que ainda era mãe dela. Queria dizer que amava ela. E amava mesmo. Mas também sabia que se pedisse para ficar, tudo começaria outra vez. Sônia foi embora. Recolhi a chave do chão, tranquei o portão e fui na casa de Marta desabafar. Quando ela abriu a porta, eu não consegui falar. Só abracei minha amiga e chorei. Marta me colocou sentada na cozinha, fez café e esperou. Não perguntou nada até eu conseguir respirar direito. Nos primeiros dias depois que Sônia saiu, a casa ficou silenciosa de um jeito diferente. Antes, o silêncio era apenas falta de barulho. Depois dela, parecia que cada cômodo esperava uma discussão que não vinha. Eu acordava no meio da noite e verificava se os documentos estavam no lugar. Conferia o portão 2 ou 3 vezes. Continuei anotando algumas coisas no caderninho, mesmo sem ninguém dizer que eu tinha esquecido. Celina começou a aparecer quase todos os dias. No começo tentava decidir tudo por mim, talvez por culpa. Precisei pedir que parasse. Disse que não queria trocar uma filha mandando na minha vida por outra. Ela entendeu. Meus netos também ficaram sabendo do que tinha acontecido. Alguns pediram desculpas por terem acreditado que eu estava confusa. As visitas não viraram uma coisa de toda semana, porque cada um continuava com a própria vida. Mas, de vez em quando, apareciam. Os bisnetos pequenos entravam correndo e a casa ficava cheia por algumas horas. Eu gostava daquele barulho. Depois todos iam embora e eu ficava cansada, sim. Só que era um cansaço bom, não a confusão que Sônia inventava. Marta voltou a aparecer sem avisar. Quando eu reclamava da liberdade, ela ria e dizia que estava recuperando o tempo em que foi proibida de me visitar. Às vezes tomávamos café sem falar de Sônia. Em outros dias, a conversa não acabava mais. Marta também tinha uma família complicada. Quando nós duas começávamos, o assunto ia longe. Por minha própria vontade, procurei uma avaliação de saúde. Queria saber se havia algum problema de verdade com minha memória. Fiz perguntas, exames e atividades que me deixaram cansada. O resultado mostrou pequenos esquecimentos compatíveis com a idade, mas nenhuma incapacidade para cuidar da minha vida. Não saí comemorando, nem esfreguei o papel no rosto de ninguém. Guardei o resultado com meus documentos e voltei para casa. O alívio não veio apenas porque alguém declarou que eu estava bem. Veio porque a decisão de procurar ajuda tinha sido minha. Luísa continuou me visitando. A relação dela com Sônia ficou muito difícil. Minha neta se sentia culpada por ter copiado as mensagens e mostrado tudo. Eu repetia que não foi ela quem separou a família. O plano já existia. Luísa apenas acendeu a luz.
Rafael continuou ao lado dela. Nunca usou aquela situação para afastar Luísa da mãe. Apenas ajudou minha neta a criar limites e não carregar uma culpa que não era dela. Sônia passou alguns meses sem falar comigo. Depois começou a enviar mensagens curtas. Primeiro perguntava por Luísa. Mais tarde dizia que esperava que eu estivesse satisfeita por ter destruído a vida dela. Eu não respondia às acusações. Só respondia quando havia uma pergunta sincera. Não era castigo. Eu tinha aprendido que algumas conversas eram usadas como portas, e eu ainda não estava pronta para entregar a chave. Pouco tempo depois, descobri que Sônia tinha ido morar com Marcelo. Era isso que os dois queriam desde o começo. Só não conseguiram o dinheiro da minha casa. Os anos foram passando, mas a relação deles nunca ficou tranquila. Segundo Luísa, os dois continuam brigando por dinheiro, ciúme e pelas promessas que Marcelo fez e não cumpriu. Hoje Sônia tem 64 anos, Marcelo tem 43, 21 anos a menos que ela. Sônia continua com aquela conversa de que tudo teria sido diferente se tivesse conseguido vender minha casa, como se o fracasso da vida deles fosse culpa minha. Tem outra coisa que me preocupa ainda mais. Luísa contou que quando Sônia não está por perto, Marcelo dá em cima dela. Faz elogio que passa do limite, tenta chegar perto demais e já mandou mensagem que não devia. Luísa não fica sozinha com ele. Também evita ir à casa da mãe quando sabe que Marcelo está lá. Prefere encontrar Sônia em outro lugar. Que situação, né, menina? Se faz isso com a própria enteada, imagina o que não apronta fora de casa. Nas costas da tonta da minha filha. Quando Luísa contou para a mãe, Sônia disse que ela devia ter entendido errado. Depois falou que Marcelo era apenas brincalhão. Luísa não acreditou que fosse brincadeira. Nem eu. Quando começou a pandemia, nossa relação ainda era difícil, mas nós já tínhamos voltado a conversar de vez em quando. Naquele tempo, mandavam os idosos ficar em casa e eu não queria brincar com uma doença daquelas. Nessa época, Sônia me ajudou bastante. Eu separava o dinheiro das compras e dos remédios e entregava para ela. Era eu quem pagava tudo. Minha filha ia ao mercado e à farmácia, trazia as sacolas e me devolvia o troco. Muitas vezes deixava as coisas no portão. Em outras, entrava um pouco para saber se eu estava bem. Eu não vou ser injusta. Sei que minha filha me ama. Do jeito dela, mas ama. Só que uma coisa boa não apaga o que aconteceu antes. Eu posso agradecer a ajuda que ela me deu, e mesmo assim, não botar a mão no fogo por ela. Olha, e por falar em pandemia, eu não queria terminar minha história te contando isso, minha filha. É sobre Marta, mas é uma coisa que eu não posso fingir que não aconteceu. Eu perdi minha amigona. Marta ficou doente e foi levada para o hospital. No começo, eu ainda pensei que ela voltaria logo. A gente pensa assim porque não consegue imaginar a vida sem certas pessoas. Depois me contaram que ela tinha sido entubada. Eu nunca mais ouvi a voz dela. Não pude visitar. Não pude segurar a mão dela. Não pude dizer obrigada por todas as vezes que ela me recebeu de portas abertas, colocou café na minha frente e esperou eu conseguir falar. Também não teve aquele velório em que a gente se aproxima, olha pela última vez e entende que a pessoa foi embora. Tudo aconteceu depressa, só com os filhos, no meio daquele medo e daquela distância toda. Até hoje eu sinto que ficou faltando uma despedida. Marta não era só uma vizinha, era minha amigona do lado esquerdo do peito. Uma irmã que eu nunca tive. Depois que ela morreu, os filhos venderam a casa. Hoje mora uma família ali. São pessoas boas, educadas, não tenho nada de ruim para falar deles. Quando me veem, cumprimentam, perguntam se estou bem. Mas aquela casa ainda é a casa de Marta dentro de mim. Às vezes olho para a janela e parece que vou ver ela afastando a cortina. Quando o portão abre, tem o mesmo barulho. E meu coração ainda dá um pulo, como se minha amiga fosse aparecer chamando meu nome. Aí sai uma pessoa que eu não conheço direito e eu lembro de novo que Marta não mora mais ali.
dá um aperto tão grande. Tem dia que evito até olhar para o outro lado da rua. Em outros, fico olhando de propósito, tentando lembrar do jeito que ela ria, da toalha da mesa, do barulho das xícaras e das nossas conversas que nunca tinham hora para terminar. Hoje, Sônia me visita de vez em quando. Não mexe nos meus papéis, não usa meu cartão e não decide minhas consultas. Quando tenta falar da casa, encerro o assunto. Celina também respeita meus limites. Luísa está formada dentista, uma doutora, minha neta querida. Casou com Rafael como todos já esperavam. Eles têm uma menina de 1 ano e poucos meses, uma polaquinha dos cabelos cheios de cachos, coisinha mais linda da Bisa. Continua sabendo mexer em coisas que eu nem entendo. Quando meu celular trava, é ela quem arruma. Eu continuo sabendo abrir o YouTube. Assisto minhas histórias enquanto faço minhas tarefas de casa. Sou fã e membra aqui do canal Reflexões dos Avós. Já faz mais de 1 ano. Escuto os relatos dos idosos e fico impressionada com cada um deles. E sempre penso como tem gente disposta a fazer o mal para os outros só para se dar bem. É só Deus na causa desse povo. Eu nem quero pensar o que será deles no juízo final. Se você acredita assim como eu que o fim está próximo, escreva nos comentários. Jesus está voltando. A cadeira de Geraldo continua perto da janela. Às vezes imagino o que ele diria sobre tudo isso. Provavelmente não falaria muito. Só me olharia daquele jeito calado e lembraria que cobrar responsabilidade não é abandonar. Eu demorei uma vida inteira para entender. Olha, minha filha, envelhecer traz alguns esquecimentos mesmo. A gente entra num quarto e não sabe o que foi buscar. Guarda os óculos e depois procura com eles na cabeça. Isso acontece. Mas esquecer uma chave não significa entregar para outra pessoa o direito de decidir onde você vai morar. Precisar de ajuda não significa deixar de ter voz. O que minha filha quase tirou de mim não foi apenas esta casa. Durante algum tempo, ela conseguiu uma coisa pior. Fez com que eu desconfiasse da minha própria cabeça. Também aprendi uma coisa amarga sobre o amor. Amar uma filha não obriga uma mãe a permitir tudo. A gente pode amar e fechar a porta. Pode perdoar e não devolver a chave. Pode desejar que a pessoa fique bem sem deixar que ela destrua o pouco de paz que ainda resta. Eu ainda não sei se perdoei Sônia por inteiro. Minha boca já disse que sim. Meu coração às vezes volta para aquele áudio. Escuta novamente a voz dela dizendo que eu nem entenderia o que tinha acontecido. Tem perdão que começa na boca e demora muito para alcançar o lugar machucado. Mas eu não desejo o mal dela. Quero que minha filha seja feliz de verdade, sem precisar passar por cima de ninguém. Quero que ela abra os olhos sobre Marcelo antes que sofra ainda mais. Quero que Luísa possa amar a mãe sem colocar a própria segurança em risco. E quero viver o tempo que ainda tenho sem transformar cada dia numa vigilância. Vai com Deus, viu? Eu fico aqui com ele. Obrigada pela sua valiosa atenção. E para você, mulher que assistiu todo esse relato, temos uma notícia maravilhosa, algo muito especial para compartilhar com você. Depois de tantos pedidos, tantos e-mails e comentários sobre as dúvidas da menopausa, o pessoal do canal se dedicou a criar um verdadeiro tesouro, o e-book Lançamento Oficial do canal Reflexões dos Avós. O nome do livrinho é Menopausa, o Guia Completo, 5 suplementos que você não vai se arrepender de experimentar. Minha filha, criamos esse guia com o único objetivo de ajudar todas as mulheres a passarem por essa fase com dignidade e qualidade de vida. Você vai entender tudo direitinho sobre essa tal da menopausa, de forma clara, sem enrolação, como a gente sempre conversa por aqui. Vai conhecer os 5 suplementos essenciais que realmente fazem a diferença. Tudo com protocolos testados e aprovados. Explicações sinceras sobre a reposição hormonal, sem medo e sem tabu,
E ainda vamos direto ao ponto sobre a questão da baixa libido, que tanta mulher enfrenta em silêncio. Também incluímos um guia prático, mostrando exatamente onde comprar cada coisa, o que precisa de receita médica e o que não precisa, tudo de forma acessível e segura. E tem mais bônus especiais, como uma fórmula específica para os cabelos não ficarem brancos e uma dica poderosa para acabar de vez por todas com o melasma, aquelas manchinhas teimosas que acabam com nossa autoestima. E sabe o que é mais lindo ainda? Esse guia da menopausa casa perfeitamente com nosso outro tesouro, que já estava ajudando tantas mulheres, o livrinho 100 chás das avós para diversos males. Isso mesmo, minha querida. Porque lá no livro dos chás tem receitas especiais que também ajudam muito durante a menopausa. Chás para acalmar, para dormir melhor, para equilibrar o corpo, são tratamentos naturais que nossos antepassados já usavam e que funcionam lindamente junto com os suplementos. Imagina só ter os dois conhecimentos na palma da sua mão de um lado, os suplementos modernos e testados para a menopausa, e do outro, a sabedoria milenar dos chás das nossas avós. Um complementa o outro de um jeito maravilhoso. No livro dos chás, você encontra receitas para dor de barriga, gripe, ansiedade, insônia, dores gerais para todo o corpo, tudo natural, do jeito que sempre foi feito, com as ilustrações das ervas e explicações detalhadas como se a própria vovó estivesse ao seu lado. O pessoal do canal trabalhou com muito amor para reunir todo esse conhecimento e fazer chegar até você da melhor forma possível. Quando você adquire nossos materiais, além de ter acesso a esse conhecimento tão precioso, ainda mostra seu apoio ao canal e nos ajuda a continuar produzindo conteúdos de valor para tantas mulheres e famílias. Para conhecer esses livrinhos que preparamos com tanto carinho e dar o primeiro passo rumo a uma vida mais plena, é só clicar no link que está fixado aí no primeiro comentário, abaixo deste vídeo. Atenção! Estes livrinhos são digitais, não chegarão em sua casa via correios. Certo, minha querida? Que Deus abençoe você e sua família.